Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn. Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras. Se você torce para alguma franquia na NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e estamos começando os previews. Isso já dá um gostinho da NFL voltando. Fala, pessoal, Alan do Endzone 51. Estamos aqui para dar nossos palpites, falar mal dos times. É isso aí. E é um prazer receber aqui para falar da AFC North no primeiro preview de temporada. Danilo Batista, lá do Fumble na Net, do Black Yellow Brasil. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alan? Olá, ouvintes do No Flags. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer a gente receber você, cara. A gente começando os previews de temporada. Esse é o primeiro AFC North. A gente falar um pouco aí de Ravens, Steelers, do seu Steelers, do Browns, do Eterna Promessa Browns e do Cincinnati Bengals. Mas antes, vamos falar um pouco dos produtos que o NoFlex está trazendo aí pra galera. A gente está com diversos produtos novos, entre eles o My Two Cents, que saiu domingo agora, sobre a contratação do Cam Newton pelo New England Patriots. Tá bem legal o vídeo. Também tem o Vamos a Tape do Alan aí, e do Luiz. Semana passada foi a estreia do Luiz, essa semana eu acho que é vídeo seu, né, Alan? Acho que a gente fez uma mudança aí, se eu não me engano, vai vir o segundo do Luiz aí, que tá muito legal. Beleza. Vale a pena. Então vem o segundo vídeo do Luiz, então é uma série bem legal, onde eles destrincham jogadas, explicam conceitos aí, o que é bem legal pra você entender um pouco mais do jogo. Também a gente tem o Under Review Debate, saiu semana passada e a partir de agora começa a sair em podcast também. Saiu o primeiro na sexta agora, sai mais um sexta dessa semana. E a live a cada 15 dias. E pra finalizar, tem o... você deve estar ouvindo esse podcast na quarta-feira. Ontem estreou Redação No Flags, que é o produto que entra no lugar da live de gravação. O podcast se torna um produto somente para áudio, não sai mais a gravação no YouTube. Você vai ouvir ele então no seu agregador favorito, ou a gente vai upar no YouTube lá bonitinho para você assistir, mas somente o áudio. O vídeo que a gente está gravando aqui vai sair nos No Flags Preps, que a gente lança trechos que vai ser também uma parte dos bastidores aqui da gravação do podcast. Beleza? Vamos pro tema? Vamos começar então com o campeão da AFC North do ano passado, o time que deu o que falar, time que foi o time do MVP da temporada passada, o Baltimore Ravens. Baltimore Ravens no ano passado, trazendo alguns stats aqui do time, ele foi o primeiro em DVOA, sendo 27,7% mais eficiente que a média da liga, e menos 12,7% os times que jogavam contra ele. Então é a quarta melhor defesa em DVOA. O Lamar Jackson foi o primeiro em QBR da ESPN, 81,8, e a OL deles foi a segunda em Pass Block Win Rate e a terceira em Run Block Win Rate. Uma grande temporada do Baltimore Ravens, né, Danilo? Fantástica temporada para quem achava que o time ia ter dificuldade para dar sequência naquele estalo inicial que eles tiveram com o Lamar Jackson em 2018. Joe Flacco era titular, o Lamar Jackson entrou depois da bye week e teve um desempenho legal. O Joe Flacco estava machucado ou não, mas aí o Lamar Jackson foi levando e tendo um desempenho ok,
um monte de dúvida se era um estilo sustentável na NFL. E aí ele entra em 2019 com a equipe preparada para jogar no estilo dele e dá uma explosão, uma temporada realmente digna de MVP para toda a equipe do Baltimore Ravens. Não é à toa que foi o Lamar MVP, a melhor campanha, técnico do ano, técnico assistente do ano, tudo veio pro Ravens porque realmente a temporada deles foi fantástica. Eu sei que você é um pouco traumatizado aí com o Greg Roman, Alan, mas eu acho que muito vem do esquema que ele tem para running backs móveis, né? Até que eu não tenho trauma, não. No começo, na época do 49ers eu tinha uma certa resistência, que achei que tinha que evoluir, né, e usar mais o jogo aéreo e tal. Depois de um tempo eu aprendi a entender melhor a filosofia dele. Eu acho que pro tipo de jogo que eles têm, de quarterback que eles têm, funciona muito bem, né. O Kaepernick nunca teve números tão bons como na época que ele tinha o Greg Roman. O Tyrod Taylor também. E agora a mesma coisa está acontecendo com o Lamar Jackson, né? Então eu acho que se você tem esse tipo de jogador, ele é o cara certo para isso. Agora, a gente viu dificuldades na época do São Francisco, quando o time não estava tão azeitado, começou a encontrar algumas dificuldades e precisou correr atrás de placar, né? Ou jogos que a defesa não estava tão bem, né? Tem uma temporada de 2014 que o time teve muitas contusões. Aí o ataque já não funcionou tão bem, que é um pouco o que aconteceu com os Ravens nos playoffs, né? Na hora que eles tiveram uma dificuldade de ficar atrás do placar, tiveram que buscar o resultado, a coisa deu uma certa desandada. Então eu tenho a dúvida com os Ravens é nesse sentido. A hora que o bicho pegar e eles tiverem que buscar 20 ou 16 pontos que seja atrás, o time tem capacidade para isso, né? Esse tipo de ataque, ele é o melhor ataque para isso. Essa acho que é a maior dúvida que fica da temporada do ano passado, porque do resto eles responderam praticamente tudo em termos de ataque. É isso, né? E aí já partindo para uma primeira questão aqui, Danilo, o Lamar Jackson, a temporada dele foi algo fora do comum para um quarterback, principalmente desses quarterbacks de dupla ameaça, né? Ele quebrou o recorde do Michael Vick e também muita gente vai falar, ele só corre com a bola, mas não, cara, o jogo aéreo dele foi bem consistente. Você acha que ele consegue manter o mesmo nível para a próxima temporada ou ele deve ter aí uma regressão à média? Cara, o que eu gosto muito do que o Ravens monta é que quando eles pegam as forças do Lamar, e eu tenho certeza que eles identificaram não só as forças como algumas das fraquezas da última temporada, eles vão montando a equipe para dar uma muleta caso eles tenham algum problema. Por exemplo, você sabe que o Lamar Jackson vai correr muito com a bola, tá? Porque é um jogo designado para ele correr muito com a bola. Mas você sabe também que como ele chama tanta atenção com as corridas dele, vai ter muito espaço para outros corredores. Então você coloca um cara super experiente como o Mark Ingram, por exemplo, para correr ao lado dele. Um cara que, se precisar, ele tá acostumado a carregar a equipe. Se não precisar, ele vai ter muito fôlego para dar explosões quando o time precisa. Então, o time é muito bem montado. O único ponto que eu vejo que talvez possa prejudicar é que, com tempos em que provavelmente você vai ter menos treinos, ele vai ter que acostumar com outros recebedores. Porque, convenhamos, o corpo de recebedores do Ravens ou ainda não se desenvolveu para a NFL, ou já passou do ponto da NFL. Tá? E aí você vai ter menos treino para acostumar com isso e tal. E você vai ter que repor uma perda de linha ofensiva como o Marshall Yanda, que aposentou nessa off-season. Então, as duas preocupações que eu teria com o Ravens são essas. Se eles conseguirem tirar isso daí de letra, não vejo por... Ele não deve ter a mesma temporada explosiva. A gente sabe que a NFL, os outros times vão se acostumando, mas não significa que vai ser uma temporada ruim, ou nem mediana. Ele vai ter uma temporada boa, só não vai ser a mega explosiva. Minha expectativa seria essa. E eu, inclusive, esperava que o Ravens pegasse um wide receiver um pouco mais alto, né? Nesse draft aí, era um draft recheado de wide receivers. Ele foi pegar lá no terceiro round, a segunda pick dele lá no terceiro round, o Devin Duvernay. E eu não sei se é o bastante. O Hollywood Brown é um excelente recebedor no que ele faz, mas eu sinto que falta armas diferentes, receivers diferentes pro
Baltimore Ravens. Alan, você vê alguém ameaçando o Ravens nessa divisão? Eu não vou perguntar pro Danilo porque pode rolar um clubezinho ali, né? Vamos ver o Alan que é isento. Eu vejo bastante até. E diria mais, né? Eu sei que vão me zoar, mas a maior ameaça para mim não é o Steelers. Apesar que eu acho que o Steelers também é uma ameaça grande. Você não vai apostar no Browns, vai apostar no Browns? Não, eu não aposto no Browns, eu aposto no Ravens, né? Até falando em aposta, eu olhei ontem, né? Eu tenho uma conta no Bet365 e falei, essa aqui é uma divisão que me agrada para fazer a aposta, porque eu acho que os Ravens são favoritos, mas eu acho que pelo menos 50% de chance deles não ganharem a divisão, né? Ou os Steelers ou os Browns levarem. E aí, já diria o matemático Kleber Machado, né? Oi? Já diria o matemático e grande sábio Kleber Machado. Eles têm 50% de chance de ganhar ou de não ganhar. Não, eu digo dos outros dois times levarem, eu me expressei mal. Porque o Bengals eu estou considerando como 0. E aí, quando você tem essa combinação, a aposta fica mais financeiramente viável. Só que o Ravens está tão favorito que não dá nem para usar ele como head, né? Que normalmente quando tem essas situações, o que eu faço? Eu aposto só para recuperar o principal no time favorito e aposto um pouco menos nos times que não são favoritos, porque se eles levarem eu ganho dinheiro, se o favorito ganhar eu fico no 0-0. Mas no caso do Ravens, eles são tão favoritos que eles pagam muito pouco, né? Tá pagando 1,4 para cada R$1 que você aposta, então não sobra dinheiro para apostar nos azarões, né? Mas eu acho que o mercado está super valorizando os Ravens. Eu acho que os Steelers e os Browns não são tão azarões assim como o mercado está falando, na minha visão. Então, já falando dos Steelers, né? Que, como você disse, não são tão azarões. O Steelers, no ano passado, teve uma temporada um pouco fora da curva, né? Perdeu muito cedo o seu quarterback titular, o Big Ben, e aí acabou perdendo seu quarterback reserva por alguns jogos também, o Mason Rudolph, que acabou voltando depois. Isso fez com que o time tivesse um DVOA ofensivo de menos 25,3%. Então ele é menos 25,3% eficiente em relação à liga. Isso faz dele o 32º, mais conhecido como último colocado. Porém, do outro lado da bola, ele foi o terceiro melhor time, a terceira melhor defesa, fazendo com que os adversários tivessem menos 18,4% de eficiência. O quarterback, Mason Rudolph, foi o 30º em QBR, e a OL deles foi a 7ª em Pass Block, mais a 23ª em Run Block. Danilo, você que acompanha muito de perto esse time, ano passado deve ter sido aqueles anos que você, logo que vê acontecendo, fala, acabou, cara, ferrou. Mas como você vê esse ano, com a volta do Big Ben, você acha que ele ainda tem gasolina para levar esse time longe? Você acha que o time ainda tem talento? Perdeu seu principal running back, seu principal recebedor dos últimos anos. Como você vê esse Steelers agora? Eu acho que sim, que o Ben tem capacidade ainda para carregar o time. Se você pegar o 2018, ele é o líder de jardas lançadas da NFL. Então, você projeta, claro, uma queda, mas você não projeta ele do melhor para um nível esculhambado como foi o Mason Rudolph. O Mason Rudolph e o Duck Hodges, e por um momento a gente pensou que Paxton Lynch fosse entrar. Foi um carrossel de loucuras que aconteceu com esse time na última temporada. Então você espera que ele melhore esse time. Até porque abaixo de 32 não dá pra ficar, né? É impossível você ser pior do que o 32º da NFL. Mas sim, a gente espera. O time deu uma estrutura tão interessante que você mesmo falou, a terceira melhor defesa em DVOA, com o pior ataque, isso te deu uma campanha 8-8. Então, se você der uma leve queda na defesa e uma melhora no ataque, a sua tendência é melhorar essa campanha. Então, eu acho que sim, os Steelers têm condição de ter uma campanha bem melhor nesse ano do que no ano passado. Alan, o ano passado, a defesa dos Steelers deu um salto uma certa hora do campeonato, e eu acho que muito disso veio com o safety que veio de Miami, que foi o Minkah Fitzpatrick. Veio arrebentando de Miami. Aquele jogador que a gente esperava quando foi draftado chegar em Miami, ele foi virar no Steelers, que soube usar ele. Miami usava ele como nickel corner.
E ele foi para os Steelers e virou um free safety, né? E um pouco variando nas posições que ele tem essa capacidade. Esse ano, o Steelers, além dele, pegou mais um linebacker no terceiro round, né? O Alex Highsmith. E tem ainda o linebacker que muita gente criticava no passado. Eu era um desses caras que criticava o Devin Bush, não achava que ele era um cara para ser pego, o único que foi pego. Mas ele jogou muito bem e deve melhorar, porque o linebacker é uma posição que demora um pouco para embarcar na liga. Como você vê essa defesa dos Steelers esse ano, Alan? Bom, a gente sabe, né? Então, o Danilo falou que a defesa a gente espera que tenha uma certa regressão, né? Historicamente acontece isso, é difícil você manter o mesmo nível. No caso dos Steelers, eu acho que a regressão maior tende a vir em turnover, né? O time teve muita turnover a favor, isso é meio imprevisível, é difícil você contar com tantas turnovers positivas, mas eu acho que a defesa tende a ser muito forte, a linha é muito forte, a linha defensiva é muito forte, acho que o Minkah Fitzpatrick trabalha em sintonia, né, com essa linha defensiva, e eu não espero uma queda em talento, em qualidade, né, do jogo da defesa tão acentuado assim, não. E aí eu acho que se o ataque realmente der um salto, eu não consigo ver como não dar um salto, né, porque o que os Steelers tiveram no passado não dá nem para chamar de ataque, né? Os quarterbacks não conseguiam executar funções básicas do playbook. Então... E ainda teve o agravante no ataque que os running backs se machucaram, né? Você fala, não, mas aí o running back vai carregar o time, aí o running back machuca. Quando você tá zicado, né? O urubu cai em cima do amigo, né? Então é assim que tava a coisa. Mas eu confio muito no potencial dos skill positions do ataque dos Steelers, né? Eu gosto, acho que eu não vejo tanta perda assim no Le'Veon Bell ter saído. Lógico que o Antonio Brown faz falta, mas o Deontay Johnson, para mim, parece que é um cara que tem tudo para dar um passo à frente e ficar no primeiro nível. Eu gosto do Juju Smith-Schuster demais. Eu acho que o problema é que ele tem que jogar no slot, então Deus queira que volte ele pro slot esse ano. Então eu acho que tem muito material humano aí para fazer um trabalho muito bom no ataque. Eu tenho um pouco de receio com o Big Ben. Tem a história das contusões, que é bastante preocupante. E em 2018, eu particularmente não acho que ele teve uma temporada tão boa assim, não. Ele teve muitas jardas, mas o James Winston também teve ano passado, né? Então, o Eduardo e o Lucas estão aí para dizer que contar jardas não é necessariamente um bom indicador, né? Mas a gente já viu o Big Ben produzir em alto nível, a gente já viu o Juju produzir em alto nível, a gente já viu o ataque dos Steelers produzir em alto nível. Então a gente sabe que eles têm capacidade para fazer isso, e se eles conseguirem voltar a fazer isso agora em 2020, com a melhora que a defesa teve nos últimos anos, vai dar trabalho. Danígio, durante a fala do Alan, eu estava falando que foi caro o Minkah. É caro pro Dolphins, né? Essa foi a filosofia adotada do Black Yellow Brasil na última temporada, porque se você pega a regra geral, você dá uma primeira escolha de draft em um safety, uma primeira escolha futura em um safety que já tá na liga, normalmente você vai achar caro. Foi o que aconteceu. Cara, uma coisa é você fazer a análise na hora da movimentação. A outra coisa é você manter, mesmo depois dessa temporada todinha, a mesma coisa, a tua mesma análise dizendo que foi caro. Você tem direito de mudar de opinião em algumas coisas. E essa... não tem como. Queria aproveitar, deixa, viu, Paulo? Essa história de primeira escolha para safety. Se os Jets quiserem a dos Niners pelo Jamal Adams, pode levar hoje, agora, a gente paga até o crédito. Aceito tranquilamente. Não só aceito, como ainda dou um outro safety primeira rodada de volta. No caso dos Steelers, né, eles pegaram o Minkah com o contrato de rookie inteiro pela frente, né? Então, falta a mão armada, né? Não, e além disso, eu entendo o Danígio quando ele diz isso, porque no Dolphins ele estava jogando basicamente como um nickel corner. Então você estava trazendo um safety que não tinha nem sido testado como free safety, você tinha todo o potencial do college dele, mas era arriscado ali, né? O que o Dolphins não viu no cara pra gente estar trazendo ele por uma primeira, né?
Mas assim, eu reconheço também que a conduta dele em Miami não foi excepcional. Quando o Brian Flores sugeriu para ele que ele era muito bom para ficar só como em uma posição, seja nickel corner, seja free safety, ele disse, não, eu quero me estabelecer numa posição só, eu não quero estar na cultura desse time, vai demorar muito para reconstruir isso aqui, quero ser trocado. E ele foi trocado. Assim que ele chega em Pittsburgh, ele passa uma temporada de free safety, mas ele já está aberto à experiência de mudar pelo campo. Isso não é exatamente a conduta de um atleta de elite. Também deve ser frustrante, né, cara? Você tava vendo o time desmoronar ali na sua frente e você vai esperar que ele se reconstrua, né? Tem jogador que tem essa visão um pouco mais de futuro, tem jogador que fica um pouco mais receoso. Mas é isso, vamos passar pro time. Eu acho que na divisão é o que todo mundo quer ver, porque traz uma grande história, que é o Cincinnati Bengals. O Bengals foi a primeira escolha do draft, não é à toa. A gente falar de DVOA ofensivo, ele foi o 29º da liga, com menos 16,5%. Em DVOA defensivo, ele foi o 30º, cedendo 13,4% de DVOA. O seu quarterback, o Andy Dalton, foi o 27º em QBR, com 40,1%. E a OL deles foi a 31ª, tanto em run blocking quanto pass blocking. Foi uma temporada terrível do Bengals, que acabou tendo a primeira escolha, e com ela escolheu o quarterback que teve a melhor temporada da história do college, que é o Joe Burrow. Uma pique cantada, todo mundo sabia que vinha aí. E a pergunta que eu quero fazer pra você, Danijo, que é adversário desse time há tanto tempo, você acha que a chegada do Joe Burrow, e o Bruno lembrou muito bem, a primeira escolha deles do ano passado, o Jonah Williams, o tackle, machucou, não estreou, então na verdade eles têm as duas primeiras escolhas dos últimos 2 anos estreando esse ano. Você acha que é o bastante para dar um fôlego para esse time brigar por alguma coisa, ou eles ainda estão no processo de reconstrução? Esse ano vai ser um processo de buscar ser melhor, mas nada de brigar por nada. Eles estão no processo de, primeiro, mostrar que são um time. Primeiro que a gente tá aqui na NFC Norte, é bem claro que os 2 primeiros que a gente citou são times. São times, briga de divisão, briga por vaga de playoff. Os próximos 2 times que a gente vai citar são candidatos a time. Um com elenco, outro sem elenco. A gente tá falando nesse momento do sem elenco, que é o Bengals. E, cara, a não ser que Joe Burrow tenha uma temporada estelar como calouro, que há muito tempo você não vê. Os calouros que tiveram grandes temporadas, eles estavam respaldados por um elenco muito forte ao redor deles. O próprio Big Ben teve esse momento, o Tom Brady teve esse momento assim que entrou, enfim. Não é o caso do Joe Burrow. Bengals, essa temporada, eles ainda estão na fase de limpeza da gestão passada, injetando talento novo nesse time. Então, não, eu não acho que eles têm condição de brigar por nada mais do que uma vaga em um jogo de prime time no ano que vem. Alan, você acompanha, você mesmo disse, né, não é um grande fã de acompanhar o college, mas eu acho que essa história do Joe Burrow aí foi tão excepcional que você também deve ter visto alguma coisa do Joe Burrow. O que você acha que ele pode fazer com esse ataque do Bengals? E a comissão técnica nova mesmo, né? O que você espera do ataque do Bengals esse ano? Pra falar a verdade, eu não vi nada não, viu, Paulo? Não? Sendo bem honesto... Nem os highlights? Eu vi alguns highlights, mas assim, já sabia que ia pro Bengals também. É meio sem graça, né? Tô andando pro Bengals, pra falar a verdade. Não é da minha divisão dos 49ers, não é nem da conferência, então não tenho tanto interesse assim. Vou esperar ver o que vai acontecer na NFL e aí já vejo na real, né? Você até falou que todo mundo quer ver, eu acho que todo mundo é muita gente, né? Eu quero ver os times que têm chance de ganhar, que eu acho que vão brigar lá em cima, e eu acho que o Bengals não é esse time. Até me parece que eles estão indo por um caminho interessante, né? Então, talvez daqui a 2, 3 anos seja um time que a gente vai ver com bons olhos, né? Mas eu não sei, eu fico vendo gente falar que eles devem beliscar playoff esse ano. De verdade, não consigo ver, entendeu? Acho meio loucura. Tudo pode acontecer, né? O Joe Burrow pode chegar e já
chegar arrebentando, mas é muito improvável isso, né? O time tem tantos buracos, aí tem tantos problemas, eu acho que estão querendo ver o que não existe ali. É promissor, mas todo time que começa a escolher sempre no topo do draft, né? Pega cara que vem do college com uma expectativa alta, então sempre é promissor. Mas até agora eles não entregaram nada que a gente fala, não, realmente a coisa tá desenvolvendo. Então, para mim, até eles provarem o contrário, é time para brigar por 6 vitórias. E Danígio, do outro lado da bola, se o ataque tem o Joe Burrow, que é um cara promissor, que pode ter uma grande temporada, a gente não sabe. O outro lado da bola, eu acho que é um pouco mais desanimador pro Bengals, né? A defesa deles, como a gente viu, foi terrível. E teve um ou outro reforço ali, trouxe o Logan Wilson, que é um linebacker interessante. Mas eu acho que não é nada que você fale, pô, esse cara é o cara pra mudar essa defesa, né? É isso, eu sempre gostei da secundária do Bengals. Eles vêm tendo alguns jogadores muito fortes, tipo William Jackson, terceiro, baita cornerback, Jesse Bates, terceiro também. Temos um padrão que a gente pode observar aqui. Pegar pessoas terceiros. É um bom safety também. Fizeram 3 adições que, em termos de free agency, valem a pena. O Trey Waynes chega para a secundária, o Mackenzie Alexander chega para a secundária, o Von Bell chega para a secundária. Então esse setor deles está bem estabelecido. Se é bem jovem na secundária, é bem mais veterano na linha defensiva. Carlos Dunlap, Geno Atkins, o DJ Reader. Então eles têm uma estrutura boa, tá? Não digo que seja uma estrutura para carregar a equipe a muito mais coisa. Eu concordo com o Alan que a briga é ali na casa das 6 vitórias, porque ainda é um time que não estabeleceu uma cultura. A última coisa que a gente viu do Bengals foi um time terrível. Então, sair de um time é uma coisa que é bem subestimada na NFL, que sair de um time terrível para um time aceitável. Time aceitável é aquele que você vai ficar dependendo daquele jogo que é 50-50 para você, aquele jogo que é muito apertado. Na NFL, a gente sabe que tem vários que caem no colo do seu time e tem vários que não dá. Para sair de ruim para aceitável para um time bom, a escada é muito longa. Muito longa, e tem time que nunca chega lá. A história do 49ers do ano passado, né, Alan, eu acho que anima muito torcedor de franquia que foi ruim pra caceta. Fala assim, cara, se o 49ers conseguiu, acho que a gente pode. Mas a verdade é que o 49ers teve um quarterback. É difícil quando você avaliar quando você tem um quarterback machucado, né? E aí, de repente, volta o quarterback acostumado, e aí também parece que os planetas se alinharam pro 49ers no ano passado, né? A história do 49ers do ano passado seria mais factível para os Steelers esse ano, né, do que para os Bengals. Eu, particularmente, já vi acontecer 2 vezes com os 49ers, né? A gente sair da lama e chegar no Super Bowl, ou em 2011, que a gente estava naquela casa de 6 vitórias, 7 vitórias, não saía disso aí, e aí foi disputar a final de conferência no ano seguinte, quando ninguém esperava. Mas o time tinha talento, né? Claramente você via que o time tinha talento em 2011, faltava o técnico. Então é uma coisa que eu vejo talvez nos Browns. Agora nos Bengals eu acho que falta tudo, né? Primeiro precisa montar o talento, a comissão técnica precisa se comprovar que realmente também tem talento. Tudo ali é só esperança, né? Então precisa de um milagre para tudo encaixar ao mesmo tempo e o time emplacar numa temporada muito vitoriosa. Eu acho que esperar isso do primeiro ano do quarterback é pedir para quebrar a cara, né? Então... Fora que se você mantiver essa analogia com o 49ers, você consegue ver uma série de decisões que de cara você nota que são bem tomadas no 49ers. A contratação do Kyle Shanahan, um Richard Sherman para liderar a defesa, um Jimmy Garoppolo que, se ainda não tinha muita coisa, tinha alguma esperança. E você vê que de 2018 para 2019, o Kyle Shanahan mostrou que não era só um coordenador bonzinho, ele era um head coach. Ele conseguiu comandar o time para ir se ajustando mesmo na ruim. O Zach Taylor ainda não fez isso. Esse tipo de coisa que a gente fala de um time transformar de ruim para alguma coisa na NFL. E então vamos falar do último time dessa divisão, não o último em talento, mas o último aqui que nós vamos falar, né, que é o Browns, que eu acho que a palavra para definir a temporada passada do Browns foi
medíocre ou mediana, né? O Browns, ele em DVOA ofensivo, ele foi o 20º, em DVOA ofensivo, ele foi o 22º. O Baker Mayfield foi o 19º em QBR, e sua OL foi a 6ª em Pass Blocking e Rate, mas a 29ª em Run Block. Então, tipo, foi um time que não conseguiu fazer o que se esperava dos nomes que o time tinha, né? Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, o próprio Baker Mayfield, que vinha de uma temporada muito boa. Esse Browns, Danijo, você acha que é um time que pode deslanchar a qualquer momento, ou você já também perdeu a esperança? Primeiro que eu parei de porque, esse ano o Browns, eu parei com essa história. 3 anos seguidos quebrando a cara, não boto mais não. Mas aí, volto no tópico. Decisões. O Browns é quase o exemplo de um monte de decisão que você não pode tomar. A ciranda de treinadores que eles já tiveram, a ciranda de quarterbacks que eles já tiveram. E sim, tudo isso conta, mesmo sabendo o tanto de investimento que eles conseguiram fazer recente. Por um acaso, eles conseguiram atrair uma série de free agents e jogadores de nome com troca, que normalmente uma franquia de Cleveland não conseguiria. Mas tá difícil. O treinador é outro cara que vai ter que precisar sair do status de treinador, de coordenador, para um head coach da NFL. Se ele dá esse salto, aí dá alguma confiança de que ele consegue encaixar o Baker Mayfield, ele consegue tirar mais de Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry, ele consegue usar o excelente jogo corrido do Nick Chubb, consegue consertar aquela linha ofensiva. Tá vendo o tanto de interrogação que a gente tá levantando pra dizer que a gente confia que esse time vai pra frente? Então, consegue melhorar o psicológico do time. Tu tem a tua estrela, Myles Garrett, dando capacetada no maluco no meio do jogo, tem alguma coisa errada. Realmente, e eu acho que muito disso, Alan, passa pelo Baker Mayfield, né? A gente viu a primeira temporada ele entrando numa situação esquisita ali, substituindo o Terrell Taylor, um jogo praticamente perdido e recuperando o jogo, e eu acho que ele ganhou muita moral aquele jogo e quase beliscou um playoff lá, mas a gente viu ele voltando no segundo ano com aquele famoso Sophomore Slump lá. Sophomore Slump. Isso aí. Foi estranho, né, cara? Você acha que foi só isso? Foi só aquela regressão à média mesmo de um quarterback segundanista? Ou o Baker Mayfield é isso mesmo, cara? Eu acho que, na verdade, o maior problema é que a comissão técnica era uma porcaria, né? E assim, eu não acompanho tão de perto o Browns, o Danilo deve acompanhar mais de perto, mas eu fiz um texto sobre as mudanças no ataque do Browns, né, que eu esperava para esse ano, com a chegada do Stefanski. E aí eu dei uma pesquisada sobre o time e ouvi umas declarações do Fred Kitchens que é de chorar, né? Coisa de assim, eu não mudo meu esquema de acordo com o adversário, eu não procuro mudar para atacar as deficiências do adversário, sabe? Então o pessoal desce o cacete no Baker, mas pô, o cara não tinha técnico, não tinha esquema, não tinha nada. Aí fala, Baker, se vira lá, pega a bola e dá um jeito. Não é assim que funciona a NFL, entendeu? Então, agora que tá chegando o Stefanski, ele traz um esquema de jogo que é comprovado, né, que traz sucesso e que é favorável ao quarterback. Então, os Packers, com todos os problemas ali de wide receiver, né, que só tem o Davante Adams, o Rodgers já não está rendendo como rendia antes, mas pegou esse esquema que é similar ao que o 49ers usa, que é o outside zone com bastante play action, e o time funcionou, o ataque foi caminhando. Mesma coisa aconteceu com o Titans, né? O Tannehill era dado como perdido na NFL, botaram esse esquema para ele e o cara virou um dos melhores quarterbacks estatisticamente da liga ano passado. Então, assim, o Kirk Cousins também, primeiro ano dele em Minnesota foi horrível e não era nada do que esperavam. A hora que o Stefanski assumiu e botou esse esquema para ele deslanchou. Então eu acho que o esquema ele é comprovado. Agora o Stefanski não é, né? Você ser um técnico, um head coach é muito mais do que você simplesmente chamar as jogadas, que é o que o Danilo falou. Quando o Shanahan chegou em São Francisco, ninguém tinha dúvida que ele ia ter um esquema ofensivo eficiente, né?
O problema é que você faz muito mais do que isso como head coach do que simplesmente chamar jogadas. Então isso a gente não sabe se o Stefanski vai conseguir fazer. E eu acho que é o ponto mais X aí de saber se o time vai conseguir ir bem ou não, porque em termos de elenco, eu acho que o elenco casa muito com esse esquema que o Stefanski está trazendo. Eu gostei muito das mudanças que eles fizeram na off-season, né, de trazer o Austin Hooper, de trazer o Conklin. Eles pegaram o Peoples-Jones lá no finalzinho do draft, mas acho que eles precisavam ter mais um wide receiver para uma emergência, né, porque eles só têm o Odell e o Jarvis Landry, então se machucar um dos dois, a casa caiu. Eles pegaram mais um tight end, o Harrison Bryant, que é um cara que acho que tem um potencial interessante, e o esquema deles exige muito de tight end, né? Eles pegaram também um fullback, é uma posição que a galera meio que desencanou na NFL, mas a gente estava até olhando no grupo do No Flags esses dias que as jogadas com o fullback ano passado na NFL tiveram os melhores números, né? Jardas por jogada, EPA por jogada. Então, esse esquema do Stefanski, ele usa o fullback, né, como todos os outros que usam esse esquema, e eles foram atrás de fizeram a troca para os Broncos, então eu gostei muito, acho que eles foram atrás das peças que eles precisavam, dos pontos exatos que podem fazer diferença. Agora, se eles vão colocar tudo isso em prática, só Deus sabe. Eu já vi isso acontecer no 49ers em 2011, e eu acho que é uma situação muito similar. Então, eu acho que é possível acontecer. Agora, não é o mais provável. O mais provável, para mim, ainda é o Ravens levar a divisão. O Danilo, você acompanha mais de perto, como o Alan falou aí, você concorda com ele nessa análise aí quanto ao Mayfield? Ele foi mais prejudicado pela falta de comissão técnica do que pelos problemas dele mesmo? Completamente. Me diz quem era a comissão técnica de Baker Mayfield. Tem, cara. Você tá num ano com Hugh Jackson como teu head coach, aí você mostra alguma coisinha, eles imediatamente já promovem o teu treinador de quarterbacks, treinador de running back pra ser teu head coach, porque deu alguma coisa, talvez ele consiga tirar ali, sendo que era muito melhor você ter pego um cara mais estável e pra guiar esse momento, e aí você troca por mais um cara novato, mais ok, troca pelo Stefanski, trocar o Fred Kitchens pelo Stefanski é um avanço, você dá ao redor dele algumas condições boas. Você tem um Chad O'Shea que tem experiência em trabalhar com coordenação ofensiva, ele é coordenador de passing game e de wide receivers. Você tem Bill Callahan treinando linha ofensiva, que é um nome de alto nível. Então, em posições-chave para o teu ataque, você está dando condições para o Baker Mayfield ter um desempenho melhor. E você traz de volta a maioria dos nomes que ele está acostumado. Fora o Odell e o Jarvis Landry, você traz, por exemplo, o Rashard Higgins de volta, que eles sentem muita falta do Rashard Higgins. Todo time que usa muito jogo aéreo precisa de um wide receiver 3, precisa de um wide receiver 4. O Higgins é essa posição para eles. Então, tá tudo estruturado. O que a gente quer dizer é, se Baker Mayfield voltar a ser um quarterback de médio para cima, o ataque do Browns anda. Mas ele agora não tem desculpa para não fazer esse retorno. Tá? Teu head coach sabe trabalhar ataque, a comissão técnica de ataque é competente, ou aparenta ser competente, tem histórico de competência, teus wide receivers estão no ponto, teus running backs estão no ponto, teus tight ends estão no ponto, tua linha ofensiva tem todo o potencial de melhora. O que tá faltando agora, Baker Mayfield? Se ele não for esse ano, aí você pode desistir. Realmente eu acho que esse é o ano para ele se provar e levar o Browns aos playoffs, que já vai fazer um tempo que tá fora, e quem sabe brigar por um pouco mais, né? Mas vamos então para a última sessão aqui do podcast, que eu vou trazer a métrica que a gente desenvolve aqui no No Flags, o IDAL. Deve sair um texto no site, noflags.com.br, explicando um pouco sobre como foi feito o IDAL esse ano. Ele teve uma série de alterações do ano passado. O Lucas, que é estatístico, começou a trabalhar junto com o Edu para fazer um desvio padrão, evitar algumas distorções, né, alguns extremos, mas mesmo assim o peso do ano passado, da campanha do ano passado, é muito grande. E o IDAL ele vai se ajustando durante o campeonato, porque a gente vai, em vez de pegar a campanha de 2019, assim que o Football Outsiders começa a atualizar o DVOA desse ano, a gente começa a atualizar junto com o desempenho
desse ano, porque não faz sentido mais ficar preso ao ano passado. O que a gente faz nesse começo é uma projeção usando a métrica do DVOA e a do Football Outsiders para melhora de um time na off-season, mais um tier ali de tem efetividade, pouca efetividade, muita efetividade, elite pro draft. Dito isso, então vamos à principal função do IDAL, que é definir quais são as tabelas mais difíceis da liga, tendo a número 1, a tabela mais difícil, e a 32ª, a tabela mais fácil. Por incrível que pareça, a tabela mais fácil da liga, a 32ª, ficou com o Baltimore Ravens. Vai ter uma tabela extremamente fácil esse ano, pela nossa avaliação ali do IDAL, né? O Steelers vai ter a 20ª tabela mais em dificuldade, né? Então é a 12ª mais fácil. O Bengals vai ter a segunda mais fácil, vai ter a 21ª e o Browns a 29ª. Então é uma divisão ali que todas vão ficar ali entre os 12 primeiros em dificuldade de tabela. Não é uma tabela tão complicada segundo essa métrica. Danilo, você surpreende? Não surpreende? O que você esperava quanto à dificuldade da tabela aí? Cara, eu esperava um pouco mais difícil. Os confrontos esse ano são NFC West e AFC South. Se a memória não tá me falhando nesse momento. NFC East. NFC East, isso, o Giants e o Cowboys e os Redskins. Então, ok, minha cabeça tava na NFC West, então tá justo mesmo. Tá justo mesmo. O Giants e o Redskins puxa pra baixo. Mas é isso. E agora, pra finalizar, vamos pro que gera polêmica e que o pessoal não gosta, que é as previsões do IDAL. O que a gente pega? A gente pega o valor que ele dá de acordo com o desempenho dos times e compara joga um time contra o outro ali na semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, e o time vencedor vai levando ali e a gente vai tocando. O ano passado a gente fez o bolão do No Flags aqui, então todo mundo que participava do No Flags, as 10 pessoas, toda rodada dizia quem ia apostar, quais eram os jogos que ia apostar, e a gente pegava a previsão do IDAL e jogava lá pra ver o que o IDAL dizia pra gente. E o IDAL foi o segundo, perdeu pro Edu, o Edu foi o primeiro, o IDAL foi o segundo. Então, ou a métrica é boa ou a gente que é ruim. É um dos dois. Sacanagem, a métrica melhorou muito esse ano, mas ainda assim tem algumas coisas que talvez assustem. Vou começar de trás pra frente, então, lá de baixo a gente terminou pelo Browns, eu vou começar pelo Browns. A previsão pro Browns foi de 7-9. Alan, o que você acha? 7-9 pro Browns? Realista? Tá fora? Você sabe que eu não fiz tô atrasado aí, né? Não fiz essas previsões ainda de time a time, né? Teria que olhar cada situação. Quem joga em casa, quem não joga. Eu acho 7-9 improvável, porque ou o time encaixa e vai para um 10-6, alguma coisa assim, para brigar pelo playoff, ou vai ser uma desgraça, assim, daquelas para começar tudo. Eu acho difícil o time ficar nessa pasmaceira. Apesar que tem esse problema de não ter os training camps, né? Então, é complicado. Esse esquema outside zone, ele leva um tempo para o time assimilar, então isso pode até dar uma atrapalhada. Mas eu não vejo isso. Eu espero mais que isso, mais vitórias que isso, ou pau geral lá no Twitter. Próximo, cara, é o Bengals. E aí o Bengals deve ter um problema maior aí, Danilo, porque é um dos times que deu uma distorção um pouco maior. O IDAL previu 2-14 pro Bengals. Acho que muito puxado pela temporada passada, que o desempenho foi pífio. E como ele leva 60% da métrica, que é o desempenho da temporada passada, 2-14 é o que a gente prevê pro Bengals. Mas pensando assim, sendo realista quanto esse ano, você acha que a temporada deve ser desastrosa assim, ou eles podem almejar um pouco mais? Não vejo muito mais do que isso também não, cara. De novo, é outro time que também se prejudica bastante porque tá muito calcado em jogador jovem, jogador recém-chegado à equipe. Encaixar isso dá trabalho. Com menos treinos ainda que
que a gente deve esperar para essa temporada. Eu acho que não é 2-14, mas é coisa de 4, 5 vitórias. Realmente, os times que têm quarterbacks novatos, eu acho que vão sofrer mais. É o meu Chargers. Vamos pro Steelers aí, que é o interesse do Danídio. O Steelers teve aqui a sua previsão, e eu acho que o Danídio não vai gostar muito. 6-10 foi a previsão pro Steelers. E aí, de novo, muito puxado pelo desempenho da temporada passada. Aí agora, minha opinião, eu acho que já tá um pouco fora, Danídio. O que você acha? Exatamente. A gente comentou aqui o tamanho da distorção que foi o resultado da temporada passada, gerada por ausência de quarterback. Porque, digamos, você ter entre o 30º quarterback e ter nenhum quarterback foi basicamente a mesma coisa. Então não acho que essa previsão tá próxima do que condiz com a realidade, não. Mesmo que com 7 times em playoff, você vai ter times um pouco abaixo disputando vaga de playoff, mas não é tão abaixo assim, não. O Alan, esse eu acho que é o mais polêmico aqui, né? O que eu acho que eu mais discordei. O que você acha dessa situação, dessa previsão? O que você falou, a métrica pesa muito o ano passado, né? Então eu analisando os times, eu ponho muito mais fé nos Steelers e nos Browns do que o Idaho. Então a única coisa que eu concordo é que eu vejo o Browns com um pouquinho mais de chance, assim, mas eu vejo ambos brigando num patamar acima. Eu acho que não me surpreenderia nem um pouco de ver os 3 nos playoffs. Ravens, Pittsburgh e Cleveland, né? Não seria surpresa para mim. Com 7 vagas, não tem tanto time bom assim na AFC. E como você falou, o calendário deles não é dos mais puxados, né? Então, por mais que eles um roube vitória do outro dentro da divisão, né? Tem muito time para bater aí e ganhar umas vitóriazinhas fáceis. Então, para finalizar, vamos pro último time, que é o Ravens. A previsão do Ravens é 15-1. Então, Ravens com apenas uma derrota na temporada. Danígio, acho que ver um rival 15-1 não é felicidade para ninguém, mas também é difícil um time fazer 15-1, 16-0, mas também não ficaria assustado se fosse por aí. 13, 14, 15 vitórias. Agora você falou correto. Não assustaria de forma alguma o Baltimore Ravens com 13, 14 vitórias. 15, você precisa estar, bicho, num nível de excelência violento assim, para bater em 15-1. Você precisa estar num estado mental também muito forte. Ainda que o Ravens já esteja nesse nível, eles já sabem como ganhar há muito tempo. O Baltimore Ravens já sabe como ser uma equipe vencedora na NFL, já sabe como é que se ganha jogos na NFL. 15 vitórias numa temporada de 16 é muita coisa. Muita coisa mesmo. E o Alan, esse time do Ravens, a gente já falou bastante dele, é um time que tem tudo pra vir muito bem. Mas, como eu disse aí, né, 15-1, complicado. Você botaria seu dinheiro lá no Bet 365, num 15-1? Ué, se o over-under for 15, eu ponho no under fácil. Aposto bem ainda. É que o pessoal esquece também que os Ravens tiveram muita dificuldade, mesmo jogando como jogou ano passado, tava passando carro em todo mundo, tiveram muita dificuldade contra os Steelers e mesmo contra os Browns. Mesmo com os Steelers jogando sem quarterback, com os Browns naquela zona que tava, os Ravens passaram aperto nos 4 jogos. Então, até acho que, se eu não me engano, perderam para os Browns um dos jogos, né? Então, se os 2 times melhorarem como eu espero que eles melhorem, não vai ser vida fácil, não. É capaz deles perderem mais do que um jogo na divisão até, não só na temporada inteira. Mas eu acho que é isso, cara. A gente já passou aqui na divisão, deu os downs, e aí durante a semana a gente deve soltar os charts aí com as imagens para vocês compartilharem, brigarem com a gente lá no Twitter, xingar, falar que nossa métrica é comprada,
é feita pra... Hater, tudo hater. É feita pra... a gente já ouviu que é feita pro Chargers e pro Philadelphia Eagles e bem. Eu acho que esse ano vão falar que é feita pro 49ers, porque o Lucas tá lá, né? Vamos ser sinceros, né, Paulo? O Edu é hater, né? Não é por número. Mas mais um produto que a gente tenta trazer aí, mesclando algumas coisas, algumas métricas que a gente tem acesso aí pra dar uma apimentada e trazer alguma coisa pra você se olhar e ter mais uma previsão baseada em outra coisa que não seja achismo, né? Tentar, né? Danilo, agradecer muito, cara, a sua participação aqui, foi bem legal a gente falar com você lá do Fambonanet, que já é um dos avós dos podcasts da NFL. Quantos anos o Fambonanet lá já, Danilo? Cara, a gente tá indo pra nossa 6ª temporada de cobertura. E isso em podcast no Brasil é coisa pra caramba. Pois eu acho que assim, mais que vocês deve ter o quê? O Liga dos 32 e o 10 Jardas, talvez? O 10 Jardas com certeza. O 10 Jardas foi uma das inspirações pra gente fazer o Fambonanet. O Liga dos 32, se não tem ali, mais, né? Tá próximo. E talvez eles tenham... A gente começou nos playoffs, eles tenham pegado a temporada regular. Na minha memória, é mais ou menos assim. E além do podcast principal, o Famblinho, tem mais... Você tava falando 40 e quantos? 44, a expectativa é que nessa semana a gente já tenha mais adições, porque o trabalho de prospecção não pode parar nunca. Mas é isso, cara, 44 podcasts, entre eles o Black Yellow Brasil, onde a gente fala especificamente de Steelers, e particularmente eu apresento esse programa. Então é sempre bom fazer essa propaganda dupla. Lógico. Passa. É bem legal, cara. Então, podem encontrar na maioria dos agregadores, né? Isso, ou em fambonanet.com.br, que é o mais fácil. Você entra, estão todos reunidos por lá, e de lá você sai para agregadores e etc. Isso aí. E o Alan tem o canal dele, o Endzone 51, né, Alan? Essa semana saiu mais um vídeo lá. Faz seu jabá aí. 44 podcasts, se o cara não achar um que ele gosta, pelo amor de Deus, hein? E, bicho, NFL, NBA, MLB, College Football. Algum cara vai gostar do que ele vai ouvir, do conteúdo, né? É só questão de procurar. Pô, no Endzone 51 nós estamos numa... Nós, parece que tem muita gente, sou eu sozinho, né? Exército de um homem só. Eu tô com uma série ensinando alguns conceitos de combinações de rota, né? Com exemplos da NFL, o pessoal entender. Procurando fazer o mais mastigado possível, né? Porque uma dificuldade que eu tive quando eu comecei a tentar me aprofundar nessa parte tática é que o pessoal que fala de parte tática, eles parecem que falam na língua deles, né? E se você não acompanha, se vira. Então eu estou tentando fazer essa tecla SAP, né? Pegar alguns conceitos que, na verdade, são simples, mas ninguém para explicar com calma, e visualmente, né? Porque quando a gente vê escrito, é difícil traduzir isso para o campo, né? É uma coisa que eu acho que é muito difícil para quem está começando, ou mesmo para quem já tem alguma familiaridade. Então é isso que eu tento fazer lá no canal. E a gente está fazendo um pouco disso também no Vamos a Tape, no NoFlex. Toda sexta-feira tem um vídeo novo, é uma coisa mais curtinha, uma jogada específica. Sexta-feira vai ter um vídeo bem legal do Luiz, o pessoal fica de olho aí. E é isso aí, tem bastante coisa que a gente está projetando para esse ano, bastante novidade, estamos trabalhando muito lá no NoFlex. Isso aí, cara. Então, é isso. Chamem as zebras de volta, o NoFlex está acabando. Aquele abraço!